Galera, na aula de hoje, aqui com o professor Cláudio, a gente vai falar do Egito Antigo, certo? É muito importante que a gente, de primeiro ano, aluno de primeiro ano, tenha esse conhecimento, já que é uma civilização de grande importância na história da humanidade. Quando eu falo de Egito, eu tenho que falar primeiramente do surgimento, né? Como é que surgiu o Egito? O Egito ele vai surgir através de comunidades, conhecidas como nomos. Essas comunidades ela vai surgir por volta de 5.000 anos antes de Cristo, certo? Essas comunidades ela vai surgir às margens de um famoso rio, o famoso rio Nilo. Então, o que traz a esses povos, o que atraiu esses povos para essa região, uma região seca, né, mas que tinha esse rio, que trouxe abundância, né, que tornou alguns pontos férteis para o desenvolvimento até de plantações de alimentos, foi o rio, né? Então assim, nós temos um deserto e de repente um rio nesse deserto, o rio Nilo. Então, como eu falei, primeira comunidade, nomos. Esses nomos, eles vão se dividir em dois reinos, certo? Ou seja, nós vamos dividir no nordeste da África, né? Porque um ponto importante, onde está localizado o Egito? Muitos dos alunos eles têm dúvida sobre a localização geográfica, né? Há alunos que terminam o ensino médio e pensam que a África, aliás, que o Egito está situado no Oriente Médio, na Ásia. E na verdade o Egito está localizado na África, né? E mais por conta da cultura que se desenvolveu, há alunos que relacionam a cultura ao local e aí comete um grande erro. Então vamos deixar bem claro, o Egito ele vai surgir no nordeste da África. Como eu falei, esses povos nomos eles vão se dividir em dois reinos, o Alto Egito, né, e o Baixo Egito, certo? O Alto Egito ele vai ficar no sul. O Baixo Egito ele vai ficar no norte. Quando eu me refiro norte, estou falando mais nas proximidades ali do mar Mediterrâneo, certo? Então vamos lá. Esses dois reinos eles vão entrar em conflito, né? Certo? E o que levou o conflito desses dois reinos? Ora, o que havia de riqueza, né? A humanidade ela sempre lutou pelo poder e o que gera riqueza, né? E aí você fica se perguntando o que na antiguidade, né? Nessa localização que fica no deserto, o que era tão atrativo para esses povos nomos? As terras férteis, né? Então, se um grupo ele detinha o poder e o controle de terras férteis, claramente, né, que ele tinha um grande prestígio e tinha uma dominação sobre alguns outros povos, né? Porque quem tem poder tem domínio. Então vamos lá. Nesse conflito houve um processo de guerra e o reino do norte, né, representado pelo Baixo Egito, eles foram vencedores. Nessa questão, nós vamos ter o surgimento do primeiro faraó, né? O nosso primeiro faraó, Meneses ou Narmen, né? Algumas pessoas dizem que o Menes e Narmen é um só, né? Alguns historiadores comentam que Narmen foi um e Menes outro. Mas, por via das dúvidas, o mais coerente é pensar que Menes e Narmen é um só. Então, assim, ele foi o primeiro faraó dentro do surgimento dessas comunidades nomos. Ok? Então, assim, o rio Nilo, como eu falei, ele possuía um regime regular, né? Certo? Que irrigava o solo durante meses de julho a novembro. Então, havia todos os anos, esse período entre julho a novembro, esse momento de cheias. Então, as terras elas ficavam bem úmidas, né? Então, ficava propício a plantações. Então, essas comunidades aproveitavam esse período de cheias. Havia organização do trabalho humano, né? E quem controlava, né? Quem tinha controle? Havia
havia um trabalho sobre as forças da água, né? Ou seja, as águas do Rio Nilo também ajudavam para as atividades. Você deve ter percebido já em alguns recortes de livros com imagens que nós temos um processo de irrigação na antiguidade, né? Então a água ela foi de grande importância, né, para a produção no meio do trabalho coletivo. Nós temos o rio Nilo, né? Aqui uma imagem desse rio. A gente temos aqui o mar Mediterrâneo, certo? Ao norte, né? Em direção sul, à direita, nós temos o Mar Vermelho e o rio Nilo ele ficava entre esses dois mares, né? Nas proximidades. Como diz o ditado popular, todas as águas dos rios correm para o mar, né? Então vamos lá. Prosseguindo, nós temos aqui uma imagem mais autêntica, né? De uma visualização melhor, mostrando aí o Mar Vermelho, um famoso mar que a gente sempre comenta nas aulas de história, e o Mar Mediterrâneo, que é aquele mar famoso que eu sempre comento em sala de aula, que é o mar que separa a África da Europa e da Ásia, né? Então assim, você percebe que da parte do sul para o norte, essa água vai correndo para o mar Mediterrâneo, né? Ok? Nós temos mais uma parte aqui mostrando esse rio, né? Nós temos deserto aí, árbico, né? Certo? E nós temos que perceber essa questão. Um rio no meio de um deserto, né? Então não foi tão fácil para esses povos nômades, por volta de 5.000 anos de Cristo, perpetuarem nesse meio. Deixar claro a localização nordeste da África, né? As margens do rio, né? O rio serviu para a fixação dessa população, né? Havia obras, né? Havia sim, né? As obras mais comuns eram diques, canais de irrigação, né? No primeiro momento, construções de pequeno porte, feito de forma comunitária, sempre quando se falar em África, no início da sua história, se perceber que o seu trabalho é sempre feito coletivamente, em forma comunitária, né? No segundo momento, nós temos obras maiores, né, compondo uma organização mais complexa de trabalho. A economia, quando se fala de Egito e a sua economia, Egito tem que falar de economia política, né, e a sua sociedade, quem formava. E assim, o que foi o destaque na economia egípcia, né, no Egito antigo? Nós sabemos que atualmente o Egito hoje ele tem um grande foco no turismo, né? Embora seja um dos lugares mais perigosos do mundo, mas o turismo é muito forte, certo? Então assim, Egito antigo, nós temos a economia, a base, a agricultura. O que era que se destacava na agricultura no Egito antigo? A cevada, né? Que é produzido para bebida e tudo. O trigo, legumes e árvore frutífera, né? Então a base econômica que era respaldada na agricultura é composta pela cevada, o trigo, legumes e árvore frutífera. Outro ponto importantíssimo para a economia do Egito Antigo seria a pecuária, né? A pecuária ela é formada, o aluno tem que ter clareza que a pecuária ela é bem abrangente, né? Não é só a criação de bois. A pecuária ela vem ser constituída a partir da criação de porcos, cabras, bois, cavalos, né? Ah, professor, havia cavalos no Egito Antigo? Sim. De onde surgiram esses cavalos? Ora, eles foram trazidos pelos povos Ixos, né? Da região lá da antiga Mesopotâmia, né? Certo? Isso é importante de saber. E o Estado, como sempre, né? É interessante ressaltar que já havia uma organização, já havia um Estado. O Estado ele era o proprietário, né? Professor, mas na antiguidade sim. Nós estamos falando das grandes civilizações. Se elas são consideradas como grandes civilizações, é porque já havia essa organização
que nós temos no Estado, ou não como o Estado hoje, mas já similar, né? Então nós temos o Estado, ele era o proprietário dos meios de produção, né? O excedente, a produção que era recolhido, eram depositado em grandes armazéns do Estado, certo? E sua distribuição não era igualitária. Ou seja, essa produção que era armazenada nem sempre ia para a mesa de todos de forma igual, certo? Ou seja, é para a gente perceber, a nobreza, né, a elite, podemos dizer assim, na época, o faraó e os demais, os funcionários de alto escalão, tinham sempre a nobreza em si. Tinham, vantajosamente, a boa parte do que se era armazenado. Já as classes inferiores, eles só faziam 2 refeições durante o dia, né? Manhã e noite. E com muita dificuldade, porque era pouco. Havia um controle muito grande sobre isso. Nós temos aqui um exemplo de ruas, né, com a população, né, ainda bem posterior. A política. Quando se fala de política no Egito, nós vamos dividir os momentos dessa política, né? No primeiro momento, surgiu os nomes, né? Como eu falei, comunidades autônomas, né? Se espalharam pelas margens do rio Nilo, como já falei anterior. A fusão entre alguns nomes originou diversos grupos, né? Certo? E formou diversas cidades assim. Depois nós temos, por volta de 3500 a.C., existiam 2 reinos, né? O Alto Egito, que eu já falei, ao sul, e o Baixo Egito ao norte, certo? Depois nós temos em 3200 a.C. a unificação, né? Como já falei anterior. Essa unificação vem a partir de Menes, né? Esse primeiro faraó, ele vai unir os 2 reinos, né? Unir o norte ao sul. O primeiro faraó. Isso vai surgir o que? Uma monarquia poderosa, teocrática, né? Esse governo teocrático, né? É simbolizado de um governo que ele detém um poder que a sociedade difundiu, a ideia de que era enviado por Deus. O faraó representava Deus na terra, por isso que é teocrático, por isso que é um governo, uma monarquia teocrática, né? Aí nós vamos ter o antigo império, né? Entre 3200 a.C. a 2300 a.C., com as grandes construções, né? As pirâmides do Vale de Gizé. A maioria da população vivia na servidão coletiva, trabalhando na agricultura e nas obras públicas, uma forte burocracia estatal, né? E 2300 a.C., péssimas colheitas, mas muitos impostos, né? O que deixou a sociedade egípcia de uma grande situação difícil, porque pouca colheita e muitos impostos. Então, dificultou muito, né? E levou ao fim desse império, né? Do antigo império. E o Médio Império, né? Se surgiu o fim do antigo império, nós vamos ter o Médio Império. Deixar bem claro que o que veio ao fim, que marcou o fim do antigo império, foi esse momento de rebeliões, né? Rebeliões através da questão dos impostos, né? E a população egípcia não tinha condições. Isso levou a conflitos, né? E levou à decadência desse antigo império. E vamos surgir agora um médio império. O médio império ele é marcado por 2050 a.C. a 1750 a.C. O que marcou mais o médio império, né? Faraós, né? O surgimento dos faraós que recuperam o poder dentro do Egito, já que no momento de rebelião do antigo império tinha se fragmentado esse poder do faraó, mas agora os faraós eles vão retomar esse poder, restabelecendo uma organização anterior,
período de crescimento econômico e territorial, né? Os povos ricos lá da Mesopotâmia e hebreus da Palestina penetram no Estado egípcio, né? Ok? E essa migração traz problemas sócio e político, certo? Ou seja, a migração dos povos hebreus e dos ricos para o Egito vai trazer conflitos sociopolíticos. O Novo Império, né? O Novo Império ele é marcado entre 1580 a.C. a 1080 a.C. Início de expulsão dos povos que eu tinha falado anterior, que tinham adentrado dentro do Egito, né? Agora vai ser expulso os povos ricos, né? Período mais rico e desenvolvido dos egípcios, é esse período, o Novo Império, né? Que vai de 1580 a 1080. Ocorreu a fuga, né, do povo hebreu, ou seja, a passagem que a Bíblia, né, nos relata, o Êxodo. O que é o Êxodo? Né? É a fuga, né, do povo hebreu, eles que eram escravizados dentro do Egito. Né? Vocês que têm conhecimento bíblico sabem dessa passagem. O Êxodo é o segundo livro, né, da Bíblia, depois Gênesis. Ele vai relatar esse momento histórico desse povo, né? Onde Moisés, né, ele vai resgatar esse povo que estava escravizado nas mãos de Faraó, que vocês sabem e são conhecedores muito bem, aqueles que têm o conhecimento bíblico, né? E os curiosos da história também. E novas técnicas dentro do novo império, né, são implantadas para a utilização, né, de novos trabalhos, né? E o uso do ferro, né? O uso do ferro vai surgir agora, né? Nós vamos perceber que as carruagens dentro do processo da fuga do povo hebreu, né? As carruagens do faraó, havia ferragem, né? Então se percebe que no novo império, que por volta de 1580 já tinha a introdução, né, nessa comunidade, nessa sociedade egípcia, o ferro, né? Isso foi importantíssimo. A mudança, né? A tecnologia, novas técnicas, né? Então, além do cavalo, as carruagens eram de ferro. Vão conquistar a Fenícia, ou seja, né? Agora esse povo vai conquistar a Fenícia. Todo mundo sabe essa civilização importante que desenvolveram o processo das embarcações, né? A Fenícia ela fica hoje, pessoal, onde é a Síria, né? Certo? Chegando ao rio Frates, né? Ali, lá na Mesopotâmia. Então, assim, período de obras colossais, né? Conhecidas obras faraônicas, né? Então, assim, o Novo Império ele é marcado também pelos grandes templos, né? Luxor e Karnak e Abu Simbel, né? E Amenófis, né? Que é o 4, ele tenta implantar o monoteísmo, mas após sua morte, Tutankhamon ele permitiu o politeísmo, né? Porque nós já tínhamos o monoteísmo surgindo e de repente Tutankhamon ele vem voltar com a ideologia politeísta, que é a crença em vários deuses, né? Com Amenófis nós temos a introdução do monoteísmo, a crença em um deus. Mas após sua morte, o faraó Tutankhamon ele vem colocar de volta o politeísmo. Nós temos aqui, né, templos importantíssimos, né? Aí ainda se falando de política, né? Nós temos a Baixa Época, a partir de 1080 a.C., caracterizado pelo declínio do Império ocasionado, né, pelas disputas internas e ataques externos, invasão dos assírios. Ou seja, na Baixa Época, né, isso é importante falar, que nós vamos ter um declínio, né? E o que levou esse declínio, né? A invasão dos assírios, né? Então houve um enfraquecimento do poder central e da independência dos nomarcas, né? É importante ressaltar também
que renascimento de Saita, né? Certo? Por volta de 663 a.C. e 525 a.C. Um breve recuperação, grande desenvolvimento comercial e artesanal, um intercâmbio comercial e cultural com a Grécia. Vão se ter uma grande relação Grécia e Egito. 525 a.C. foram invadidos pelos persas, né? Batalha de Pelusa. Depois foram dominados pelos macedônicos, gregos, romanos, bizantinos e árabes, né? Então foi tudo isso que levou à decadência desse grande império. Nós temos a sociedade, né, dividida, certo? Em uma escala, né? Nós temos as classes, uma divisão, uma pirâmide, podemos dizer assim, certo? No topo da pirâmide estava faraó e família, né? Depois nós tínhamos na segunda parte sacerdotes, nobreza, né? Todo mundo sabe que os faraós tinham seus sacerdotes, pessoas de confiança, né? Vale ressaltar que quando um faraó morria, que não havia o seu sucessor, até às vezes um sacerdote poderia assumir, porque não é consanguíneo, gente. Quem assume o cargo de faraó não precisa ter sangue, né, de faraó. Precisa ser pessoa de grande prestígio, de confiança dentro da sociedade. E um sacerdote poderia. Há livros, há artigos que comentam de que haviam manobras políticas de sacerdote para matar alguns faraós para assumir o poder, porque havia essa possibilidade, né? Então, faraó no topo, com a família, sacerdote e nobreza na segunda parte. Terceira parte, nós tínhamos os escribas, que ainda tinham o poder da escrita, arquitetos, engenheiros e artistas, né? Depois nós vamos ter, na quarta parte, pequenos comerciantes, artesãos e militares. E por último, na base da pirâmide, camponeses e escravos. Que nós sabemos que os camponeses e os escravos é a base de tudo, né? Quem sustentava toda a pirâmide é os camponeses e escravos. Escravos, né, muitas vezes aprisionados por questão de dívidas, de guerra, né? A base de tudo, né? Quem sustentava os demais. A monarquia egípcia, né? A monarquia composta pelo faraó, né? Faraó, rei, juiz, chefe, né, militar e grande sacerdote, né? Quem se tornava esse faraó? Né? O rei, juiz, chefe militar e grande sacerdote se tornava um faraó. Tinha essa possibilidade. Funcionários reais. Quem eram os funcionários reais? Escribas, que ainda tinha o poder da caneta, os sacerdotes e militares. Então, assim, os escribas, quem é que poderia fazer parte dos funcionários reais? Só essas três categorias: militares, sacerdotes e escribas. Assim como para ser faraó, só poderia ser o quê? Uma espécie de um rei, de um militar, de um grande sacerdote. A camada média. Quem era que fazia parte da camada média? Artesão e comerciante. Camponeses, quem eram eles? Os responsáveis pela construção, né, das obras do governo, além da produção agrícola, né, principalmente a produção agrícola. E os escravos, prestadores de serviços domésticos ou em minas de pedreira, né? A ciência, onde é que entra a ciência no Egito Antigo? A ciência no Antigo Egito, né? Nós temos desenvolvimento da matemática, seu desenvolvimento possibilitou a construção de canais de irrigação, né? Tinha que ter cálculo de matemática, né? Na irrigação, nas barragens, para conter as cheias, né? E as pirâmides, principalmente as pirâmides, né? A arquitetura, que faz parte da ciência. Nós temos as proporções gigantescas, né? Largas, utilização de pedras como matéria, né? A medicina, nós temos o processo de mumificação, conhecimento mais apurado do corpo humano, né? Então, assim, foi importantíssimo, né? O uso da medicina naquela época, certo? Na questão da mumificação, quando o faraó morria, né? Vamos supor que ele tivesse um ataque cardíaco e viesse a óbito, ele passava pelo processo de mumificação. Então, todo aquele processo dependia de conhecimento medicinal, não é? A escrita egípcia.
a escrita egípcia, cuidado, hieroglífica, porque os alunos confundem muito hieroglifo com cuneiforme. A cuneiforme é da Mesopotâmia. Egípcio, o povo egípcio, é hieroglífica, né? Então, do grego, escrita sagrada, né? Símbolos egípcios, também denominado de pictogramas, era um complexo de sistema de escrita, né? Exigia dos escribas uma simplificação que se dividia em hierática, letra cursiva, resultante da união dos hieróglifos, e demótica, de um uso comum, né, de abreviação dos hierógrafos. E escribas, que é uma pequena parcela da população que sabia ler, escrever e possuía um imenso prestígio perante a sociedade. Né? Aqui ó, nós temos um exemplo, né, como era essa escrita hieroglifa. Né? Nós temos imagens de animais, de pássaro, né? Certo? Uma escrita bem complexa, né? Tá bom? O papiro, né? Quando se fala de Egito, se fala de escrita, e se fala de escrita, nós vamos falar de um meio, né, que veio através de uma matéria que surgiu nos pântanos, né, que é o papiro. Papiro é uma planta, né, que é encontrada em pântanos e em margens dos rios, no caso o rio Nilo, claro, óbvio. Né, esse material é utilizado para a produção de documentos escritos. Né? Então, assim, do papiro se produzia um material como se fosse um papel, exemplo, um papel madeira hoje. Né? Utilizando também em construção de casas e de embarcações. Então, o papiro ele não ia só desenvolver um material, simular um papel como um papel madeira, mas estou comparando, claro, mas também ele servia para a utilização de construção de casas e de embarcação. Então, o papiro é assim, uma planta de grande importância para a história do Egito. Nós vamos ter a questão que não pode deixar de lado, a religião. Quando se fala de Egito, temos a questão da religiosidade, a questão religiosa, muito forte. Né? Politeísmo foi quem mais pendurou, foi mais prolongou-se. Politeísmo. O que é politeísmo? É a crença em vários deuses. Não é que em alguns momentos da história o monoteísmo não fez parte. Sim, a crença em um Deus fez parte, sim. Mas na maior história do Egito, nós temos o que vai prevalecer é o politeísmo. Né? Nós temos, dentro da religiosidade, essa questão antroposomórfica. Né? O que é a questão antroposomórfica? Ou seja, esses deuses eles tinham forma humanas, né, e animais, ou os dois juntos. Esses deuses eram representados pela forma ou humana ou animal, ou muitas vezes parte humana e animal ao mesmo tempo. Por isso que ela é colocada dessa forma, deuses antroposomórfica. Né? Acreditavam na imortalidade da alma, ou seja, o faraó, quando ele morria, ele passava pelo processo de mumificação. Por quê? Porque acreditava que a alma ia retornar ao corpo. E havia um julgamento. Né? Há livros e artigos que falam até que eles até diziam que na balança ia ser pesado uma pena e a alma. Se essa alma tinha poucos, algo de menos maldade, né, ele retornava a esse corpo. Por isso a necessidade de mumificar, porque havia essa crença, né, de revoltar o corpo. Voltar ao corpo. E interessante que alguns artigos que eu já cheguei a ler falam que o faraó deixava uma ordem para matar sua esposa e seus filhos e mumificar, para que quando ele retornasse, tivesse no mesmo período, né, a esposa e os filhos não tivessem passado pelo processo de envelhecimento. Acreditava na imortalidade da alma, no juízo final e no retorno da alma ao mesmo corpo, né? Como eu já falei. Construíam pirâmides, né? Mastabas e hipogeus para câmeras funerárias. Né? Então, esses sarcófagos, né? Essas múmias ficavam dentro das pirâmides.
o processo de mumificação, né? Vocês estão vendo aí, tá bom? Esse processo de mumificação, né? Tudo isso ficava nas pirâmides. Nós temos outra imagem aqui, né? De templos, né? Certo? Importantíssimo. As 3 pirâmides, né? Importantíssimo. De Kelpis, Kefren e Miquerinos, né? As pirâmides mais famosas. Kelpis, Kefren e Miquerinos, certo? A cultura, né? Quase a totalidade das obras de arte tinham funções num contexto religioso, ou seja, a cultura estava voltada para a questão da religiosidade, né? A arquitetura também, a escultura, as pinturas, né? As obras literárias, né? E as ciências como um todo. Então toda a cultura estava voltada para a questão religiosa. Veja que nas obras literárias, né? Quem já assistiu o filme A Múmia sabe que lá fala dos livros mortos. São as obras literárias que faz parte da cultura, né? É um exemplo que eu posso dar para vocês. Quem já assistiu A Múmia sabe muito bem o que é o livro dos mortos, né? A questão da arquitetura, nós temos destacaram-se as pirâmides, na escultura a lei da frontalidade, o corpo humano, né? Representado de frente e dividido em 2 partes iguais, nas pinturas técnicas de afresco, né? Representando cotidianos, e as obras literárias, já falei, né? A forte ideologia religiosa e moral, o exemplo disso tudo é o livro dos mortos. E na ciência, o caráter prático, né? Pautado nos cálculos e previsões das cheias, né? Do rio Nilo. Né? E o destaque de algumas áreas como a química, a matemática, a astronomia, a medicina. E é isso aí, galera, viu? Certo? É isso aí.